Hoje, 14 de novembro de 2012, nós iremos falar com você sobre oração, a força da oração. Convido você a ler e a abrir a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 21, versículo 22. Lá vai estar escrito: e tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Aqui está um dos requisitos para que a tua oração seja ouvida, meu irmão e minha irmã. Que você creia. Mas que crença é essa? Porque nós vemos que a palavra diz também que até o diabo crê. O que é crer? Crer é acreditar. Mas esse acreditar aí da Bíblia é um acreditar com fé. Mas é qualquer fé? Não. É a fé operante, né? Que está lá prescrita lá em Tiago. É a fé de Abraão, do patriarca Abraão. É aquela fé com ação, né? Porque Tiago diz lá que a fé sem obras é morta. Ele diz que ele quer dizer que a fé tem que ser operante, tem que ser ativa. Então, quando você orar, você crendo, você receberá. Você tem que orar, portanto, com fé. Em outra passagem, lá em Efésios capítulo 6, versículo 18, você vai ter lá: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então você tem que orar em todo tempo no Espírito. Olha mais adiante, também na Bíblia, você vai ver lá em Mateus: portanto, orai vós deste modo, e ele dá o Pai Nosso, que nós conhecemos. E em Mateus capítulo 6, versículo 7 ao 8, ele diz: e orando, não useis de vãs repetições, que é aquela oração repetitiva que algumas religiões, que algumas doutrinas religiosas utilizam, né? Nós não vamos citar aqui qualquer doutrina religiosa, qualquer religião, que não é nosso objetivo entrar em conflito com qualquer que seja. O nosso objetivo é conversar com você sobre o valor da oração. Mas tem que viram palavras, tem orações que viram palavras repetitivas, e tem até um autor da literatura brasileira que fala de uma pessoa que estava orando de uma forma repetitiva, que no meio da oração ela se tornou tão mecânica que ele olhava para um lado, ele olhava para o outro, ele pensava na conta que ele tinha que pagar, pensava em tudo, menos no que ele estava dizendo. E aquelas palavras se tornaram, portanto, vazias. Por isso que você tem que orar no Espírito. Significa que você, na oração, você tem que buscar o templo de Deus dentro de você. E neste templo que se encontra dentro do teu espírito, você entrar em sintonia com Deus. Você discar os números de Deus e ali fazer uma ligação direta com Deus. É por isso que a Bíblia manda você se retirar do convívio das pessoas para orar, para que nada te atrapalhe. Mas o interessante, meu irmão, é que muitas vezes as pessoas aí estão orando e reclamando de Deus, porque Deus não atende o seu clamor, Deus não atende a sua oração, não sabem por quê. Porque muitas vezes as pessoas estão em pecado, estão em transgressões, estão em iniquidades, estão sob maldições provocadas pelo seu próprio comportamento. E nessa sua atitude afastaram-se da graça. E nós poderemos aqui comparar com a chuva, como o orvalho da noite que cai. O orvalho da noite que cai, ele molha indistintamente a erva daninha e a mais bela flor. Para ele não interessa. Então a graça de Deus está ali, posta para você, mas é preciso que você a mereça. É preciso que você esteja sob esta graça. Quando você peca, quando você repete o pecado, você está transgredindo.
Quando o pecado se torna repetitivo, a transgressão já torna-se um cotidiano na sua vida, ela vira iniquidade e vira maldição na tua vida. E aí você se afasta da graça. É como se você se colocasse debaixo de um telhado onde o orvalho da graça de Deus não mais te alcança. E você não sabe por quê. As tuas orações não são ouvidas, ou então porque você está orando aqui e a tua oração já virou uma repetição. Todo dia você ora da mesma forma, do mesmo jeito. E na hora que você está orando, você está pensando nas tuas contas, você está pensando naquela namorada, naquele namorado, na sua esposa, no seu esposo. Está pensando na tua amante, no teu amante. Está pensando em tantas coisas, menos no sentido da oração que você está entronizando e que você está elevando a Deus. Porque a oração é como se fosse um sacrifício. Lembra dos sacrifícios no altar de antigamente? Que você fazia o sacrifício de animais, que subia um cheiro suave a Deus? É muito bem. A tua oração tem que subir como um cheiro suave às narinas de Deus. É preciso que você esteja adotando um comportamento que te coloque sob as graças de Deus, mas se você não tiver, na tua oração comece pedindo perdão a Deus. Porque a Bíblia diz também, vamos lá acompanhar também, a Bíblia diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Lá em João capítulo 14, versículo 13 ao 14. O que ele quer dizer isso? Quando pedires, pede em nome de Jesus. O nome de Jesus repreende o mal. O sangue de Jesus lava do pecado, mas quando você pede em nome de Jesus, você está cumprindo o que João prescreveu. O que pedirdes em meu nome, eu darei. E ele diz mais, né? Ele diz mais, se você for olhar, Deus diz, pedi, e o que é que acontece quando eu peço? Eu alcançarei, porque Deus vai ouvir no céu, onde Ele quer que Ele se encontre, a tua súplica. Lá em Crônicas, 2 Crônicas, você tem: ouve então do céu a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Em 2 Crônicas também, lá em capítulo 6, versículo 40, nós temos: agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. E aí você vai perceber, meu irmão, que a tua oração não precisa de palavras rebuscadas, não precisa de um vocabulário extenso. A tua oração, ela tem que ser sincera. Orar significa abrir o teu coração, abrir o teu espírito para Deus, orar com a tua alma, orar com o templo de Deus e no templo de Deus que você tem dentro de você. Meu irmão, Deus diz que batei e abri-se-vos-á, pedi e achareis, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-ão. Então tudo que pedires no nome de Jesus, Ele te dará. Mas para que isso aconteça, é preciso que você esteja sobre as graças de Deus, que você esteja em ligação direta com Deus. Abre a tua mente nesse instante, abre o teu coração, e sempre que tu orares, pedes perdão primeiro a Deus, porque nós ofendemos a Deus a todo momento, porque nós somos tão falhos, nós somos tão pecadores. É por isso que a Bíblia diz que nós somos pecadores e santos. Então comece sempre pedindo perdão a Deus, e sempre que você pedir, peça em nome de Jesus, e Ele vai te atender. Agora, acima de tudo, saiba o que pedir. Eu conheço aquela irmã que pede todo dia por um homem rico, né? Um homem que tenha muito dinheiro, que é para ela nunca mais precisar de dinheiro. O que é que ela quer, meu irmão? O que é que ela quer, meu irmão? Um homem rico. Você tem que pedir um namorado, uma namorada, um esposo, uma esposa segundo a vontade de Deus. Porque você é falho, porque você é humano, você não sabe o que você quer, mas Deus sabe o que é melhor para você. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, então Ele sabe, você não sabe. O coração do homem é enganoso, diz a palavra.
Mas o coração de Deus não. Deus conhece a verdade. E é essa verdade que é Deus é que te liberta. Então quando você pedir, saiba pedir. E não culpe a Deus se você não alcançar os teus pedidos. Mas Deus, eu pedi todo dia para ganhar na Mega Sena, Deus. Sim, mas quantas pessoas pediram, meu irmão? Quantas pessoas pediram? E você não sabe se é o melhor para você. Às vezes, a quem mais é dado, mais será cobrado. E às vezes, você ter mais significa que você cairá em tentação e perderá o galardão no céu. Lembra-se do Lázaro? Ele estava lá no céu aonde? Na melhor posição. E o rico estava no inferno. E pediu para que o lazarento molhasse, né? Molhasse um pouquinho a sua boca, o dedo, e tocasse aonde ele estava, para que ele fosse refrescado. Então, meu irmão, quando você pedir, peça a Deus que Ele te conceda segundo a sua vontade. Quando você orar, ore a Deus, não buscando a realização material, mas o crescimento espiritual, porque a Bíblia diz que buscai primeiro as coisas do céu e tudo mais te será dado como acréscimo. Não esquece, meu irmão, acima de tudo, que nós devemos servir a Deus e não a Mamon, o Deus do dinheiro. Nós não estamos no mundo para ganhar dinheiro. Nós estamos no mundo para crescermos moralmente. Então, quando você orar, pede a Deus para que Ele te permita sempre crescer moralmente. Veja que Salomão poderia ter pedido todas as riquezas do mundo, porque Deus diz, pede o que tu quiseres. O que é que ele pediu? A sabedoria. E a sabedoria trouxe a Salomão uma das maiores riquezas do mundo. Então, meu irmão, quando você pedir a Deus, não peça valores materiais, mas peça valores espirituais. Quando você orar a Deus, peça fortalecimento espiritual, porque quem está forte espiritualmente sabe vencer as vicissitudes, os problemas do dia a dia, do cotidiano. Quando você tem a sabedoria dada por Deus, nada poderá se colocar contra ti, porque você saberá transpor as barreiras, e transpondo as barreiras você vai conquistar as coisas materiais. Mas por quê? Porque você tem dentro de você a elevação espiritual. Ore, mas acima de tudo, uma palavra diz, ore com ação, ore com atitude. E a tua atitude deve ser sempre de orar no Espírito, de orar com fé e crer em Jesus como teu único Salvador. Amém. Qual a oração para entregar a alma a Jesus, entregar a vida a Jesus? A oração. A oração para entregar a vida a Jesus. Feche os teus olhos agora, meu irmão. E eu te convido para que nós oremos juntos nesse instante. Oremos em Espírito. Se tu quiseres, fita os meus olhos nesse instante. Eu estou fitando os teus olhos através desse vídeo. Senhor Jesus, eu sou tão fraco, eu sou tão falho. Eu não sei nem mesmo o que pedir. Eu não sei nem mesmo o que eu quero ou o que é melhor para a minha vida. Mas eu sei, Senhor Jesus, que Tu sabes, que ainda no ventre da minha mãe, Tu já o sabias, o que era melhor para mim. Então, Senhor Jesus, concede-me agora, segundo a Tua vontade, em nome de Jesus, o que é melhor para a minha vida. Eu posso não saber, Senhor, mas como Tu sabes, eu me entrego e entrego a minha vida nas Tuas mãos. Amém. Se tu ainda não és evangélico, eu te convido agora a aceitar Jesus. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Apaga, Senhor, todas as minhas transgressões e escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu quero orar-te agora e entregar a minha vida a Ti, para que seja feito segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém.